Nesse fim de semana, políticos paraibanos criticaram o discurso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que defendeu o protagonismo econômico e político dos estados do Sul e Sudeste, alegando que o Nordeste produz muito pouco. As declarações do governador mineiro foram interpretadas como tentativa separatista entre regiões. A repercussão ultrapassou o Nordeste e rapidamente se espalhou entre parlamentares de outras regiões do país. Nas redes sociais, o nome de Romeu Zema chegou a figurar entre os mais comentados em política. As declarações do governador ao jornal Estado de São Paulo este fim de semana foram classificadas como preconceituosas. Declarações infelizes, inapropriadas, xenófobas, de demonstração também da ignorância do governador, ou seja, trazer uma situação como essa de maneira tão ofensiva contra nós, nordestinos, contra os nortistas, quando nós estamos precisando fazer com que o Brasil, que sempre foi uma nação unida, de um povo que sempre se entendeu com os seus regionalismos, mas sempre defendendo essa unidade nacional, trazer nesse momento uma fala inapropriada, repito, deplorável e lastimável, só merece, como está a merecer, o nosso repúdio. A discussão sobre divisão no Brasil é algo que a gente tem que superar. Passamos por uma campanha extremamente polarizada e é hora sim de pensar em unidade, em crescer, em estar juntos. O Norte e o Nordeste é uma região com muito potencial. A gente vê hoje a Paraíba crescendo muito, por exemplo, com os investimentos em energia renovável, na energia eólica, na energia solar. São vocações da nossa Paraíba e é isso que vai fazer a diferença para a gente. É assim que a Paraíba cresce, o Nordeste cresce e com certeza passa a ser um exemplo para todo o Brasil. Zema falou, abre aspas, já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos o que nunca tivemos. Protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população, se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos. Fecha aspas. O consórcio Nordeste, liderado pelo governador da Paraíba, rebateu a entrevista de Zema, afirmando que a fala dele representa uma guerra contra os demais estados da federação. Em nota, João Azevedo destaca, abre aspas, já passou da hora do Brasil enxergar o Nordeste como uma região capaz de ser parte ativa do alavancamento do crescimento econômico do país e assim contribuir ativamente com a redução das desigualdades regionais, econômicas e sociais. É importante reafirmar que a União Regional dos Estados Nordeste e também os do Norte não representam uma guerra contra os demais estados da federação, mas uma maneira de compensar pela organização regional as desigualdades históricas de oportunidades de desenvolvimento. Fecha aspas. O prefeito da capital também rebateu a entrevista. Ele deveria começar renunciando o recurso que a Sudene bota em parte de Minas Gerais. Que tem uma área de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha é beneficiado pela Sudene com o mesmo tratamento que é dado em todo o Nordeste. E obviamente que todo e qualquer cidadão de bem desse país jamais pode alimentar essa história de separatismo. Isso aí é fascismo. Nós temos que buscar a união de um país mais justo, mais humano, mais solidário, independente do processo geográfico. Nas redes sociais, deputados lamentaram a postura de Zema. Uma fala que ela precisa ser apurada no rigor da nossa Constituição. A sua fala é delinquente, é criminosa. Ela prega contra o Estado Democrático de Direito e prega contra a Federação dos Estados no Brasil. Na sua fala, ele só diz uma verdade. Diz que os estados do Sul e do Sudeste são mais desenvolvidos do que os estados do Nordeste. É verdade. Agora, por quê?
porque a nação brasileira sempre investiu os recursos nossos, do Brasil, de todo o nosso povo brasileiro, nos estados do Sul e do Sudeste. Os nordestinos ficaram extremamente chateados, com razão, pela fala totalmente inapropriada e infeliz do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Eu, que faço uma política diferente, a política dessa nossa geração, acreditava que o governador de Minas Gerais era um desses representantes. Mas não, ele colocou e apareceu com um discurso extremamente ultrapassado. O nosso Nordeste, os estados do Nordeste, têm trabalhado muito e obtido resultados positivos pela sua organização e planejamento. Parabéns ao Consórcio Nordeste, que é uma instituição que representa todos os estados, pelos resultados, sem precisar falar mal de nenhum outro estado. Em resposta aos ataques, o governador mineiro criticou a repercussão negativa e disse, abre aspas, não é contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. Fecha aspas.